59. Os pontos de acupuntura associados a vários canais. Os acupontos provenientes do canal de energia Taim do pé são 73. O ponto bexiga 2 está na reentrância do supercílio, somam 2 pontos dos lados esquerdo e direito. Do ponto Quanzu até a linha do cabelo e do ponto médio da linha do cabelo subindo até o ponto do 21, a distância é de 3,5 polegadas. Na mesma linha estão os pontos do 24, do 23 e do 22. A seção onde está o ponto Qianjin está na faixa média, 1,5 polegadas ao lado dessa. Estão as duas faixas laterais. E 1,5 polegadas ao lado das duas faixas laterais. Há mais duas faixas laterais. A distância da faixa média à faixa lateral mais próxima é de 3 polegadas. Há 5 faixas de energia do canal pairando no topo da cabeça. Na faixa do meio, há os 5 pontos do 22, do 21, do 20, do 19, do 18, que pertencem ao canal Du. Sobre cada uma das faixas laterais estão os pontos bexiga 5, bexiga 6, bexiga 7, bexiga 8 e bexiga 9, que pertencem ao canal Taiyan. Eles chegam a 10 pontos do lado esquerdo e direito. Em cada uma das faixas seguintes estão os pontos Lin-Chi da cabeça, vesícula biliar 15, vesícula biliar 16, vesícula biliar 17, vesícula biliar 18 e vesícula biliar 19, que pertencem ao canal Shaoyan. Eles somam 10 pontos no lado esquerdo e direito. O total de pontos nas 5 faixas é de 25. Dos lados esquerdo e direito do tendão maior do pescoço estão os 2 pontos bexiga 10. Dos lados do ponto Feng Fu estão os 2 pontos vesícula biliar 20. Entre as 21 vértebras, a partir da vértebra torácica até o cóccix, há 15 pontos, onde cada um deles estão a 1,5 polegadas ao lado do espaço interespinhal, tanto do lado esquerdo quanto do direito, incluindo os 5 pontos Shu, dos 5 órgãos sólidos e dos 6 órgãos ocos. São eles bexiga 13, que está a 1,5 polegadas ao lado da vértebra, bexiga 14, que está a 1,5 polegadas ao lado da 4ª vértebra, bexiga 15, que está a 1,5 polegadas ao lado da 5ª vértebra, bexiga 17, que está a 1,5 polegadas ao lado da 7ª vértebra, bexiga 18, que está a 1,5 polegadas ao lado da 9ª vértebra, bexiga 19, que está a 1,5 polegadas ao lado da 10ª vértebra, bexiga 20, que está a 1,5 polegadas ao lado da 11ª vértebra, bexiga 21, que está a 1,5 polegadas ao lado da 12ª vértebra, B22, que está a 1,5 polegadas do lado da 13ª vértebra, bexiga 23, que está a 1,5 polegadas ao lado da 10ª vértebra, B25, que está a 1,5 polegadas da 16ª vértebra, bexiga 27, que está a 1,5 polegadas da 18ª vértebra, bexiga 29, que está a 1,5 polegadas da 20ª vértebra, bexiga 30, que está a 1,5 polegadas da 21ª vértebra. Somam 30 pontos dos lados esquerdo e direito, a partir do ponto Weizong, desce em direção ao lado esquerdo e direito no artélio menor. Há 6 pontos de cada lado, sendo eles bexiga 40, que está na reentrância da artéria da linha indistinta no meio da fossa poplita, bexiga 60, que está a 5 fêmea atrás do maléolo externo do pé, bexiga 64, que está na reentrância do limite dorso ventral sobre o osso maior do flanco externo do pé, bexiga 65, que está na reentrância do limite dorso ventral em frente à junta básica sobre o flanco externo do artélio menor. Bexiga 66, que está na reentrância do limite dorso ventral em frente à junta básica sobre o flanco externo do artélio menor. E bexiga 67, que está a cerca de 1 fêmea ao lado do canto da unha do artélio sobre o flanco externo do artélio menor. Eles somam 12 pontos ao lado esquerdo e direito. Os acupontos provenientes do canal de energia Shaoyan do pé são 62. No ângulo da testa estão os pontos VB9, que está a 2 polegadas na linha do cabelo por detrás do ouvido, e o ponto vesícula biliar 7, que está na depressão da linha do cabelo acima do ouvido.
eles somam 4 pontos ao lado esquerdo e direito. A partir da pupila, penetrando a linha do cabelo, estão os 5 pontos do lentille da cabeça. VB15, que está a 5 fém da linha do cabelo acima do olho. VB16, que está a 1 polegada por detrás do ponto lentille da cabeça. Vesícula 17, que está a 1 polegada por detrás do ponto Mouchuan Shenli. Vesícula biliar 18, que está a 1 polegada e meia atrás do ponto Zhenjin e Naoguan. Vesícula biliar 19, que está a 1 polegada e meia atrás do ponto Shenlin. Eles chegam a 10 pontos dos lados esquerdo e direito. Acima da têmpora está o ponto Hanyang, VB4, chega a 2 pontos dos lados esquerdo e direito. Sob a têmpora está o ponto Chuanli, VB6, somam 2 pontos dos lados esquerdo e direito. No ângulo agudo da linha dos cabelos em frente ao aurículo está o ponto Renliao, TA22, somam 2 pontos do lado esquerdo e direito. Sob o ponto Renliao está o ponto vesícula biliar 3, somam 2 pontos do lado esquerdo e direito. Na depressão embaixo da ponta da orelha está o ponto Yifeng, TA17, somam 2 pontos do lado esquerdo e direito. Sob o ponto Quansuaren está o ponto Chengguan, estômago 7, soma 2 pontos dos lados esquerdo e direito. Na extremidade da curva da mandíbula, sobre o ouvido, está o ponto Jianxie, estômago 6, somam 2 pontos do lado esquerdo e direito. Na depressão transversa sobre o ombro está o ponto estômago 12, soma 2 pontos do lado esquerdo e direito. 3 polegadas sobre a axila estão os pontos Yuanye, vesícula biliar 22, Zhenjin, vesícula biliar 23 e Tianqi, pericárdio 1. Nos espaços das costelas, sobre o hipocôndrio de cada lado, estão 6 pontos, vesícula biliar 24, F13, VB26, VB27, VB28 e VB29. Chegam a 18 os pontos dos lados esquerdo e direito. Ao lado da parte mais alta do aspecto lateral da coxa, onde existe a proeminência do fêmur, está o ponto VB30, que está acima do grande trocânter do flanco externo da coxa. Chegam a 2 os pontos dos lados esquerdo e direito. A partir dos joelhos, em direção aos lados do artelho e do quarto artelho, estão os 6 pontos, VB34, que está a 1 polegada sobre o joelho, VB38, que está a 4 polegadas acima do maléolo externo, VB40, que está defronte e sob o maléolo externo, VB15, que está na depressão atrás da junta de base entre o quarto artelho e os artelhos menores, VB43, que está na depressão em frente à junta de base na junção do pequeno artelho e o quarto artelho, e VB44, que está a 1 fém ao lado da unha do quarto artelho. Chegam a 12 os pontos do lado esquerdo e direito. Os acupontos provenientes do canal Yanmin do pé são 68. Ao lado da sobrancelha, crânio e linha dos cabelos, está o ponto VB5, que está na têmpora. O ponto VB14, que está a 1 polegada acima do arco dos olhos, e o ponto estômago 8, que está na linha dos cabelos sobre o canto frontal, a 1 polegada e meia ao lado do ponto Benchen. Chega a 6 os pontos dos lados esquerdo e direito. Em frente ao osso malar, por debaixo do olho, está o ponto estômago 2. Chega a 2 os pontos dos lados esquerdo e direito. Na depressão, a 1 polegada e 3 fém, em frente à curva da mandíbula, está o ponto estômago 5. Chega a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. Ao lado do pomo de Adão está o ponto E9. Chega a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. Na depressão, acima do ponto Kenpen, está o ponto Tianliao, triplo aquecedor 15. Chega a 2 pontos os lados esquerdo e direito. Debaixo da clavícula, ao longo da linha do mamilo, há um acuponto entre cada espaço da costela. São os pontos estômago 13, que está sobre a clavícula, estômago 14, que está no espaço da primeira costela, estômago 15, que está no espaço da segunda costela, estômago 16, que está no espaço da terceira costela, e Renguen, que
estômago 18, que está no espaço da quinta costela. Chegam a 12 os pontos do lado esquerdo e direito. Pelo lado de fora do encaixe, que está a 3 polegadas por debaixo do mamilo e ao lado da cavidade gástrica, há de cada lado 5 pontos: estômago 19, estômago 20, estômago 21, estômago 22 e estômago 23. O estômago 19 está debaixo do término da quarta costela e do ponto estômago 19 ao ponto estômago 23, a distância um do outro é de 1 polegada e as distâncias a partir da linha 2 polegadas. Chegam a 10 os pontos dos lados esquerdo e direito. A 2 polegadas de cada lado do umbigo estão os 3 pontos. Estômago 24, que está 1 polegada sobre o ponto do E23. E o E25, que está a 1 polegada sobre o ponto E24. O E26, que está a 1 polegada sobre o ponto E25. Chegam a 6 os pontos do lado esquerdo e direito. A 2 polegadas sobre o umbigo, em cada um dos lados estão 3 pontos: Danju, E27, Shuaidao, E28 e Guilai, 29. As distâncias entre eles são sempre de 1 polegada. Chegam a 6 os pontos dos lados esquerdo e direito. O ponto Quinchon é 30, que está a 1 polegada por debaixo do ponto Keilai. Chegam a 12 os pontos do lado esquerdo e direito. O ponto E30, Quinchon, está a 1 polegada por debaixo do ponto Keilai. Chegam a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. 6 polegadas acima do músculo femoral reto está o ponto E31. Chegam a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. De cada lado, a partir do ponto Susan Lee, descendo do artelho médio, estão 8 pontos. Susan Lee é 36, que está a 3 polegadas sobre o ponto Xinyan, por fora da tíbia e fíbula, entre os 2 tendões. Shanglian é 37, que está a 3 polegadas abaixo do ponto Susan Lee. Shanlian, Shanchushu é 30, que está a 3 polegadas abaixo do ponto Shanglian. Jexi é 41, que está na depressão do dorso do pé, onde se dá o laço do sapato. Shongjian é 42, que está bem em frente à segunda e terceira juntas do metatarso. Xianggu é 43, que está na depressão atrás da junta de base do segundo artelho. Neitin é 44, que está na depressão frontal da junta de base por fora do segundo artelho. Lidui é 45, que está a 1 fém ao lado da unha por fora do segundo artelho. Chegam a 16 os pontos dos lados esquerdo e direito. Os pontos provenientes do canal de energia Taim da mão são 36, a 1 fém ao lado do canto interno do olho. Está o ponto Jingmin, bexiga 1. Chegam a 2 os pontos dos lados esquerdo e direito. A 5 fém ao lado do canto externo do olho está o ponto vesícula biliar 1. Chegam a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. Sobre o osso malar, na cavidade da proeminência óssea, está o ponto ID18. Chegam a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. Sobre a linha dos cabelos, acima da aurícula, está o ponto triploaquecedor 20. Chega a 2 os pontos dos lados esquerdo e direito. Abaixo e defronte do meato auditivo externo, ao lado do processo condilar do osso palatino inferior, está o ponto ID19. Chega a 2 os pontos dos lados esquerdo e direito. Na cavidade interna, terminal do ombro, onde os 2 ossos se juntam, está o ponto IG16. Chega a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. Na depressão acima da axila, nas costas, acima do ponto Tianzhen e abaixo do ponto Jiugu, está o ponto Naoshu, TA10. Chega a 2 os pontos dos lados esquerdo e direito. Na cavidade superior do processo espinhoso da 7ª vértebra cervical, acima do ponto Kempen, está o ponto Jianjin, VB21. Chega a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. 4 polegadas acima do ponto Tianchuan, atrás do ouvido, e a 1 polegada abaixo do ponto Fupai, está o ponto Tiaotin, VB11.
chega a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. Na junta do ombro, atrás da protuberância óssea menor do ombro, está o ponto ID12. Chega a 2 os pontos dos lados esquerdo e direito. Na cavidade do osso maior, ao lado do ponto bem-fém, 3 polegadas sobre a junta do ombro, está o ponto ID11. Chega a 2 os pontos dos lados esquerdo e direito. A partir do cotovelo em direção à ponta do dedo mínimo estão os 6 pontos. ID11, que está na depressão a 5 fém ao lado da parte terminal externa do osso maior do cotovelo, dentro do mesmo. ID5, que está no punho, sob o osso proeminente ao flanco externo da mão. VB12, que está em frente ao punho no flanco externo da mão. ID3, que está na depressão da junta de base atrás do flanco externo do dedo mínimo. E D2, que está na depressão em frente à junta básica do flanco externo do dedo mínimo. E D1, que está a 1 fém ao lado da unha, no flanco externo na ponta do dedo mínimo. Chegam a 12 os pontos do lado esquerdo e direito. Os acupontos proeminentes do canal de energia Yang-Ming da mão são 22. 5 fém pelo lado de fora do umbigo está o ponto IG20. No músculo esternocleidomastoide, ao lado do pescoço, está o ponto IG18. Chegam a 4 os pontos dos lados esquerdo e direito. A 1 polegada e 3 fém em frente à dobra da mandíbula está o ponto Dain E5. Chegam a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. Acima do ponto Kempen, no pescoço, a 1 polegada ao lado do ponto Futu, está o processo espinhoso da 7ª vértebra cervical, onde o pescoço se une ao ombro. E está o ponto IG17. Chega a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. Na depressão da fenda, da extremidade do membro superior e do ombro, na junta escapular do acrômio, está o ponto IG15. Chega a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. De cada lado da linha do cotovelo, descendo em direção ao polegar e ao indicador, estão os 6 pontos IG10, que está na cavidade entre os 2 tendões do pulso, e G4, que está na cavidade da junta óssea do polegar e do indicador, e G3, que está na cavidade atrás do flanco interno da junta básica do indicador, e G2, que está na cavidade em frente ao flanco interno da junta básica do indicador, e G1, que está a 1 fém ao lado do canto da unha, no flanco interno do indicador. Chega a 12 os pontos ao lado esquerdo e direito. Os acupontos provenientes do canal de energia Shaoyang da mão são 32. Abaixo do osso malar está o ponto ID18. Chega a 2 os pontos ao lado esquerdo e direito. A cavidade por trás das sobrancelhas está o ponto TA23. Chegam a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. Na depressão da linha dos cabelos, abaixo do ponto Chanlu, está o ponto vesícula biliar 6. Chegam a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. Abaixo do ponto Wangu está o ponto TA16. Chega a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. Na reentrância da linha dos cabelos está o ponto Naquan. Defronte do canal Taim do pé. Sobre o pescoço está o ponto vesícula biliar 20. Chega a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. No espaço do tendão maior do pescoço, ao lado do ponto Futu, está o ponto ID16. Chega a 2 pontos do lado esquerdo e direito. O polegado abaixo do ponto Nanshu, atrás e embaixo da junta do ombro, está o ponto ID9. Chega a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. 3 polegadas ao ponto do ponto Jianzhen, na parte superior do braço, na extremidade do ombro, está o ponto TA14, sobre a parte exterior do braço. 3 polegadas abaixo do ponto Jioliao está o ponto TA13, externamente à parte superior do braço. 2 polegadas e meia abaixo do ponto Nauru está o ponto TA12. Chegam a 6 os pontos do lado esquerdo e direito.
de cada lado da linha a partir do cotovelo até a extremidade do dedo mínimo e do indicador a 6 pontos. TA10, que está na fenda dos 2 tendões da fíbula atrás do osso maior, 1 polegada acima do cotovelo. TA6, que está na depressão entre os 2 ossos, 3 polegadas atrás do pulso do flanco externo do antebraço. TA4, que está na parte do meio, atrás da junta do punho. TA3, que está na cavidade entre as juntas básicas do dedo mínimo e do 4º dedo. E TA1, que está a 1 fém ao lado da unha do 4º dedo. Os pontos acima chegam a 12 dos lados esquerdo e direito. Os acupontos provenientes do canal de energia do são 28. Pontos provenientes do canal da energia do são 28. No meio do pescoço há 2 pontos. Do 16, que está a 1 polegada da linha dos cabelos, no meio do pescoço, e do 15, que está a 5 fém da linha dos cabelos e no meio do pescoço. A partir do ponto médio da linha frontal dos cabelos, diretamente para trás, há 8 pontos. Do 24, que está a 5 fém da linha dos cabelos. Do 23, que está a 1 polegada da linha dos cabelos. Do 22, que está a 1 polegada atrás do ponto Shantin. Do 21, que está a 1 polegada atrás do ponto do 22. Do 20, que está a 1 polegada e meia atrás do ponto do 21. Do 19, que está a 1 polegada e meia atrás do ponto do 20. E do 18, que está a 1 polegada e meia atrás do ponto do 19. E do 17, que está a 1 polegada e meia atrás do ponto do 18. Na parte central da face há 3 pontos. Do 25, que está no ápice do nariz. Do 26, que está na dobra nasolabial. E do 28, que está no lábio superior acima do dente incisivo. A partir do ponto Danzui, descendo a esse ponto, ao lado do osso sacral, há 15 pontos. Eles são o ponto Danzu, do 14, que está no espaço superior da primeira vértebra, o ponto Taudal, do 13, que está no espaço superior da terceira vértebra, o ponto Chendal, do 11, que está no espaço inferior da quinta vértebra, e o ponto Lintai, do 10, que está no espaço inferior da sexta vértebra. O ponto Ziyang, do 9, que está no espaço inferior da sétima vértebra. O ponto Jinsuo, do 8, que está no espaço inferior da nona vértebra. O ponto Zhongsu, do 7, que está no espaço inferior da décima vértebra. O ponto Jinzhong, do 6, que está no espaço inferior da décima vértebra. O ponto Chuanshu, do 5, que está no espaço inferior da 13ª vértebra. O ponto Minmen, do 4, que está no espaço inferior da 14ª vértebra. O ponto Yangguan, do 3, que está no espaço inferior da 16ª vértebra. E o ponto Yaoshu, do 2, que está no espaço inferior da 20ª vértebra. O ponto do 1, que está sob o sacro e o cóccix. E o ponto bexiga 35, que está a 5 fém ao lado do cóccix. A partir da primeira vértebra torácica, descendo ao sacro e ao cóccix, o ponto Yaoshu, há 21 vértebras que são padrões para se procurar os acupontos contando-as. Os acupontos provenientes do canal de energia REM são 28. No meio da garganta, há 2 pontos. Eles são o ponto RN23, que está na depressão, sob o queixo e acima do pomo de Adão, e o ponto RN22, que está na cavidade e em cima da extremidade superior do externo. Em cada depressão, no meio do externo, há um acuponto e estes chegam a 6. Eles são RN21, que está a 1 polegada abaixo do ponto Tiantu, o ponto RN20, que está na depressão a 1 polegada abaixo do ponto Xuanji, o ponto Tizong do peito, RN19, que está dentro da cavidade a 1 polegada e 6 fêns abaixo do ponto Huangai, o ponto RN18, que está a 1 polegada e 6 fém abaixo do ponto Jingong, o peito. O ponto
RN17, que está a depressão no meio dos dois peitos, a 1 polegada e 6 fém abaixo do ponto Wultan. E o ponto RN16, que está na depressão a 1 polegada e 6 fém abaixo do ponto Tanzon. Nas 3 polegadas de comprimento a partir da cauda do pássaro, processo chifoide do externo, estão os 3 pontos. RN15, que está a 5 fém abaixo da mesma, RN14, que está a 1 polegada abaixo do ponto Jiwei, e Shangguan, RN13, que está a 1 polegada abaixo do ponto Juku, que nas 5 polegadas de comprimento da cavidade gástrica, a partir do ponto Zhongguan, está o ponto Quenzhong, a 5 pontos. RN12, que está a 1 polegada abaixo do ponto Changguan. RN11, que está na polegada abaixo do ponto Zhongguan. Xiaoan, RN10, que está a 1 polegada abaixo do ponto Jiangli. RN9, que está a 1 polegada abaixo do ponto Changhua. E RN8, que está a 1 polegada abaixo do ponto Chufeng, no meio do umbigo. Nas 6,5 polegadas de comprimento a partir da cavidade gástrica até o osso pubiano, que está a 1 polegada abaixo do umbigo, há 6 pontos. RN7, que está a 1 polegada abaixo do umbigo. RN6, que está a 1 polegada e meia abaixo do umbigo. RN5, que está a 2 polegadas abaixo do umbigo. RN4, que está a 3 polegadas abaixo do umbigo. RN3, que está a 1 polegada abaixo do ponto Guangyang. E RN2, que está a 1 polegada abaixo do ponto Zhongqi, no osso pubiano. Essas são as regras para aplicar os acupontos no abdômen a partir da cauda do pássaro até o osso pubiano. No períneo, há o ponto RN1. 7 fens abaixo do olho, há o ponto E1. Chega a 2 os pontos, 2 lados, esquerdo e direito. Abaixo do lábio inferior, de frente ao queixo, está o ponto RN24. Na sutura dos dentes superiores, com o meio dos incisivos superiores, está o ponto do 28. Os acupontos provenientes do canal Chong são 28. A 5 fém de cada lado da linha média estão 6 pontos. R21, que está a 5 fém ao lado do ponto Chuke. R20, que está a 1 polegada abaixo do ponto 21. R19, que está a 1 polegada abaixo de R20. R18, que está a 1 polegada abaixo do ponto R19. R17, que está a 1 polegada abaixo do ponto R16. R16, que está a 1 polegada abaixo do umbigo. 1 polegada abaixo do ponto Chanku. Chegam a 12 pontos dos lados esquerdo e direito a partir do ponto Yonmen até o umbigo, e a distância de um ponto ao outro é de 1 polegada. As 5 fém de cada lado da linha média a partir do umbigo até o osso pubiano, há 5 pontos que estão a 1 polegada um do outro. Eles são R15, que está a 1 polegada abaixo do R16, o ponto R14, que está 1 polegada abaixo do R15, R13, que está a 1 polegada abaixo do R14, e o ponto R12, que está a 1 polegada abaixo do ponto R13, e o ponto R11, que está a 1 polegada abaixo do R12. Eles chegam a 10 dos lados esquerdo e direito. Os acupontos provenientes do canal Shaolin do pé são os 2 pontos Lianquan do canal do rim de cada lado debaixo da língua. Os acupontos associados ao canal de Wein são os 2 pontos IG12 sobre o lado esquerdo e direito. Eles estão no limite suprapubiano. O ponto Chi do canal Shaolin da mão é o ponto coração 6, que está a 5 polegadas por detrás do punho. Chegam a 2 os pontos do lado esquerdo e direito. Os acupontos do canal Yanjiao são os 2 pontos R8 que estão a 2 polegadas acima do maléolo interno. Os acupontos do canal Yanjiao são os 2 pontos vesícula biliar 59 que estão a 3 polegadas acima do maléolo externo. Chegam a 4 os pontos do lado esquerdo e direito.
Cada um dos pontos, pulmão 10 e baço pâncreas 2, que pertence ao canal Taim, corresponde a 2 pontos do lado esquerdo e direito. O total dos pontos acima chega a 365. Alguns deles ocorrem repentinamente devido à sua associação com diversos canais.